sei escrever o parágrafo de introdução, mas quando chega nos parágrafos de desenvolvimento, me faltam ideias, eu não consigo desenvolver. Se você é um desses alunos que tem dificuldade em escrever o parágrafo de desenvolvimento, fica aí e assiste ao vídeo até o final. Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Delius, do canal Stalkeando a Língua Portuguesa. E na videoaula de hoje eu vou explicar como escrever o parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, o parágrafo de desenvolvimento ele não é um parágrafo solto, ele tem que estar interligado ao parágrafo de introdução. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que retomar algum elemento que eu citei lá na tese, no parágrafo de introdução. Feito isso, eu vou ter que cuidar que os parágrafos de desenvolvimento ele tem que ter relação entre si. Então, se eu escrevi 2 parágrafos de desenvolvimento, os 2 parágrafos de desenvolvimento também tem que ter relação. Então, aí, uma coisa que a banca cobra muito é os parágrafos de desenvolvimento ter relação entre si e também ter relação com a tese que eu mencionei lá no parágrafo de introdução. Então, aí, eu retomei a tese, retomei a minha opinião sobre o assunto, né? Então, como que eu vou iniciar o parágrafo de desenvolvimento? Um exemplo. Inicialmente, entende-se que um dos motivos de X ser diferente de Y é que o principal fator que contribui para, né? Nananana. Então, aí, eu retomei a minha tese. Agora, chegou o momento de eu comprovar a minha tese, né? De eu provar essa tese por meio de argumentos. Como que eu vou comprovar a minha tese por meio de argumentos? Então aí chegou o momento de vocês demonstrarem o conhecimento de mundo, né? Então vocês podem aí usar dados estatísticos, citações, citar uma notícia ou uma reportagem. Então aí, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, observa-se que, né, ou segundo dados estatísticos do G1, né, então aí você vai comprovar os seus argumentos, a sua tese, desculpa, por meio, né, de argumentos que comprovem, né, que tem veracidade ao que você está falando na redação. Então, lembrando que quando você vai citar dados estatísticos ou até mesmo uma notícia, uma reportagem, você tem que citar a fonte. E lembrando que não é bom abusar de uso de citações, dados estatísticos, porque aí demonstra para a banca que você não tem autoria e fica só citando. Então, pessoal, cuidem que quando vocês vão fazer uma citação ou usar um dado estatístico, vocês têm que cuidar que esse dado estatístico, essa citação, esteja alinhada ao tema da redação que vocês estão escrevendo, tá? Então, por isso a importância de leitura, né? De ter conhecimento de mundo. Então, aí, feito essa análise aí, comprovando, né, os seus argumentos, o que vocês vão fazer? Chegou ao momento de vocês demonstrarem a autoria, né? Então, o que é a autoria? Demonstrar que vocês têm aí a opinião própria, né? Então, pegar essa bagagem aí que vocês citaram, esse fato concreto que vocês citaram e dar opinião, né? E lembrando que essa opinião ela tem que ser o quê? Ela tem que ser impessoal. Jamais posso usar a primeira pessoa, jamais posso usar eu acho, eu percebo ou observamos. Eu sempre tenho que usar a terceira pessoa do singular, ou seja, observa-se, entende-se, comenta-se, né? Então sempre a linguagem pessoal. Então, feito isso, chegou o momento de vocês emitirem sua opinião. Então, como que vocês podem fazer? É inadmissível que a população aceite essa posição do Estado, ou a população brasileira precisa ser contra, né? Então aí vocês vão emitir a opinião, né? Dizer o porquê, né? A opinião de vocês. Então, lembrando que vocês já citaram os dados, vocês citaram aí uma citação. Então agora, na última parte do parágrafo de desenvolvimento,
é o que? É argumentar a respeito do tema, né? Então aí vocês vão, né, colocar a opinião de vocês, certo? E lembrando que no outro parágrafo de desenvolvimento eu tenho que retomar o que eu falei no parágrafo 1 de desenvolvimento. Então aí eu tenho que usar o conectivo, né? Então se eu vou aí contrariar uma ideia do que eu falei anteriormente, eu vou usar um conectivo de adversidade. Então, porém, entretanto, ou se eu vou adicionar além disso, né? Então aí eu tenho que saber que eu tenho que usar os conectivos, senão os parágrafos ficam soltos. Eu vou falar melhor dos conectivos em uma outra aula, tá? Então aí, pessoal, para finalizar e recapitular um pouquinho do que eu falei aqui do desenvolvimento. Primeira coisa, eu vou retomar a tese, né, lá do parágrafo de introdução. Feito isso, eu vou argumentar, eu vou defender meu ponto de vista por meio de uma citação, por meio de um fato estatístico, por meio de uma reportagem, e depois eu vou emitir a minha opinião. Eu vou fazer a crítica, né, sobre aquele tema que eu estou defendendo, ou seja, eu vou emitir a minha opinião, tá? E lembrando aí que jamais eu devo me incluir na redação, sempre escrevendo a redação na linguagem pessoal, certo, pessoal? Então aí, para quem não assistiu aos primeiros vídeos, assistam os primeiros vídeos em que eu explico sobre o que é o texto dissertativo, explico como fazer o parágrafo de introdução, tá? Qualquer dúvida, perguntem e até a próxima videoaula. Até mais, pessoal. Obrigado.